Gente querida, vamos seguir a nossa leitura em 1 Samuel, hoje capítulo 13. Sempre falo para você, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Começamos no capítulo 8. É importante que você venha acompanhando a história, porque eu vou fazer referências a coisas que aconteceram anteriormente. Não tem como não fazer. E aí é importante que você tenha visto os vídeos anteriores. Hoje, no capítulo 13, a gente vai ver que o 12 terminou com mais uma batida a respeito do pano de fundo a respeito da escolha de Saul. Foi um pedido que desagradou a Deus, que desagradou a Samuel, mas o tom, o pano de fundo é: faça como eles querem. Deus está envolvido na escolha de Saul, mas nesta perspectiva de atenda ao pedido deles, que já falamos em vídeos anteriores. Então a gente vê aqui esse tom de rejeição no capítulo 12 e o 13 confirma a rejeição. Importante dizer que não é uma sequência linear de eventos. Assim como eventos ali foram agrupados para mostrar diferentes perspectivas da escolha de Saul, de como Saul chega neste lugar, aqui a gente vai ver também uma perspectiva que vai ser o pano de fundo, o tom, a perspectiva do reinado de Saul. Assim como lá em Lucas, o Evangelho de Lucas escolhe colocar aquele evento onde Jesus é rejeitado em Nazaré para mostrar, né, para lançar essa sombra sobre o ministério de Jesus. Olha, o ministério de Jesus vai enfrentar rejeição. Enfrentou rejeição desde o seu início, na forma que Lucas escolheu ordenar os eventos ali, né? Aqui é a mesma coisa. Saul é um rei de que tipo? É um rei que vem a partir de um pedido ruim, é um rei que foi rejeitado. Por que foi rejeitado? A gente vai ver aqui, né? A gente está diante aqui de eventos de guerra. Momentos de guerra são momentos assim que lançam névoa sobre o discernimento, porque é momento de pressão. Então a gente vê o arranjo aqui de preparativos para uma guerra. Jonatas, aí no verso 3, mostra, né, que Jonatas ataca um destacamento filisteu, e isso vai gerar uma reação dos filisteus, uma reação forte, né? Lembrando que eu já falei em vídeos anteriores, eles estão vindo pela costa, pressionando esse povo. Os filisteus, durante toda a história de Israel, pressionam esse povo. Eles já estão entrando no território, eles estão ali já na região montanhosa. Jonatas tem essa ação que vai provocar uma reação, e uma reação, né, o arranjo que os filisteus fazem, a forma como eles se reúnem, está aqui no verso 5, é de um exército grande se arranjando para atacar. E eles chegam ali perto de onde o exército de Israel está reunido. Você vê que a ameaça é grande. E a ameaça é tão grande que o verso 6 do capítulo 13 vai dizer: os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Pânico. Diante desse pânico, né, Saul lidando com algo que foi a ação do filho dele, não foi ele que provocou isso. 7º dia de uma instrução, aqui é o ponto importante da rejeição. Samuel havia instruído Saul a esperar por 7 dias. É o 7º dia. Saul esperou. Que decisão eu e você tomaríamos diante desse pânico? Eu vou esperar eles atacarem sem buscar o socorro de Deus? Eu ataco buscando o socorro de Deus? Afinal, o que eu faço? Essa é a situação de pressão que Saul foi colocado nesse momento. E aí, quando Samuel chega, Saul então toma sua decisão, diz aqui o verso 9, ele pede: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto, não era papel dele, isso era papel do sacerdote. Nesse exato instante, Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E aí é repreendido, duramente repreendido.
não só é repreendido, ele dá a justificativa dele, olha, você não chegou, eu esperei 7 dias, eu não sabia mais o que fazer, o pânico foi total. Samuel o repreende, dizendo que ele age então como um tolo e declara então a rejeição. Se tivesse obedecido o Senhor, teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Aqui é o ponto. Deus esteve envolvido na escolha de Saul. Mas debaixo de que perspectiva? Faça Samuel conforme o que eles pedem. A história de Saul, ela é importante na perspectiva, uma outra perspectiva que eu estou acrescentando agora, de que ele é o predecessor daquele que o próprio Deus escolheu, Davi. Então, por isso esse tom de que Saul foi rejeitado desde o seu início. Deus não volta atrás na ideia de monarquia, mas fica claro, né, aqui que Saul é um rei rejeitado. E isso vai ser o pano de fundo, vai ser a perspectiva de todo o reinado dele. Bom, Samuel repreende, Samuel mostra que ele não passou no teste de obediência, nem no teste de confiança. Quantas batalhas em Juízes Deus venceu diante de um exército tão maior, tão mais poderoso? Vitórias improváveis, quantas foram? Inúmeras. Isso era testemunho de que Deus era o Deus que lutava as guerras de Israel. Ele não passa nesse teste. Voltamos então para o ponto da questão da batalha, né, da guerra. Eles se reúnem, destacamento para lá, destacamento para cá, os filisteus se arrumam ali. A gente tem aqui uma situação que é o que fecha o capítulo 13, e eu vou avançar um pouquinho no 14, que fecha o capítulo 13, que mostra a precariedade desse exército. A opressão filisteia era tão grande a ponto de não permitir que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Essa era a forma de opressão que eles estavam vivendo. Essa era a ameaça desse exército grande que está ganhando território, que vai vir com tudo para cima deles, né? Aí eu vou avançar aqui no 14, que eu acho importante a gente fechar. Já entendemos que Saul não vai ser sucedido de forma hereditária. E a gente tem um Jonatas, que já aparece, né, o filho dele, que parece que daria um bom rei, né? Diferente de Saul, que parece que precisa ser movido à ação, Jonatas tem dentro dele uma ousadia, um ímpeto. Ele conta, né, de que Deus vai guiar a forma, os meios de realizar o que ele pretende realizar. Olha só, ele vai sair nesse destacamento, tem um sacerdote agora lá junto com Saul. Mas o ponto importante é que é o final do verso 3, ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento para chegar ao destacamento dos filisteus. Está vendo como ele tem iniciativa? Ele já havia feito um ataque que suscitou essa reação. Ele de novo vai sair e ele vai dizer para o escudeiro dele, verso 6, vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos, quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Está vendo como ele tem a mentalidade aqui, parece mais internalizada a respeito do que Deus é capaz de fazer, seja com muitos ou com poucos? E aí o escudeiro fala, ó, eu vou com você, faça o que você achar melhor. Jonatas vai fazer uma coisa que lembra muito de Gideão, ele vai pedir um sinal, né? Ele vai dizer aqui, olha, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, suba até aqui e lutem, então subiremos, será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos, né? Então, enfim, como saber se você está realizando uma grande estratégia de guerra ou se seu esquema é um esquema translocado? Aqui, Jonatas parece ter bem claro que de um jeito ou de outro, Deus agiria.
que o socorro viria, né? Que a ação de Deus aconteceria, porque afinal de contas, Israel é o povo de Deus, né? Bom, acontece o sinal que ele pede, os filisteus chamam, e aí a gente vê uma forma de Deus vencer batalha, que é a forma sobrenatural, né? Quando eles falam, olha, os hebreus estão saindo dos buracos, verso 11, onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Era o sinal que ele pediu. Não falaram, venha? E aí eles vão, Jonatas vai derrubando os filisteus, o escudeiro vai matando, e de repente, verso 15, aqui é a parte onde ele diz, Deus pode vencer com nós dois ou pode usar também um exército. Usou esses dois, né? E usou esses dois, não só pela força deles, né? Eles mataram aqui cerca de 20 anos, 20 homens, desculpa, numa pequena porção de terra. Mas o sobrenatural está aqui. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de terror. Não é a primeira vez que Deus lança terror para derrotar inimigos do seu povo. E aí Saul, que está lá, né, não sabe que Jonatas havia saído. Quando ele faz tudo, quando ele vê aquele alvoroço no acampamento filisteu, no ajuntamento filisteu, ele pede, façam, verso 17, a chamada e verifiquem quem está faltando. E aí descobriram que quem faltava era Jonatas e seu escudeiro. Saul chega a chamar o sacerdote, porque, né, a coisa de consultar a Deus, de chamar a Deus para batalhas, na verdade as batalhas são as batalhas de Deus, ele chega a chamar, né, gritou para Aías, que é o sacerdote, traga o colete sacerdotal. Mas aí era tanta gritaria, tanto tumulto, que ele fala, não precisa mais usar o colete não, e ele vai para a guerra. Essa coisa da dificuldade do discernimento, né, que a pressão da guerra coloca, e ele vai. Aí ele vai para a guerra, confusão por toda parte, até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus, se rebelaram e se uniram a Saul e Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Aí todo mundo saiu dos buracos, todo mundo, né, viu que havia possibilidade ali de vitória. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou até além de Bet-Aven. E eu vou até aqui, não vou seguir, o capítulo 14 ele é bem grande, né? Eu não vou seguir nele agora, mas o importante desse episódio é a gente perceber as formas de ação de Deus, né? Como que Saul, ele tem essa dependência, né? Ele esperou até o 7º dia, mas não esperou o tempo necessário para caracterizar a obediência e a confiança. Mas ele tem essa questão de chamar Deus para a batalha, né? E Jonatas já age de um outro jeito. Jonatas já age de forma muito mais impulsiva, mas é uma impulsividade regida pelo conhecimento que ele tem de Deus. Deus pode fazer a gente vencer as batalhas, né? Desculpa, com 2 ou com todo o exército israelita. A rejeição de Saul precisa ser entendida para que toda a história dele seja entendida e que a gente veja então nisso, que foi o meu propósito quando eu comecei esses vídeos, como que a ação de Deus, a gente não pode colocar numa caixinha e dizer, não, Deus só age assim, ou só age assim, ou assim, ou assado. Deus tem seus meios de agir. E como eu falei num dos vídeos a respeito da escolha, né, de Deus por esse povo, não foi porque eram numerosos, não foi por seu caráter, foi uma escolha de Deus. Nós não fazemos parte do conselho de Deus, no sentido de que quando ele toma uma decisão, quando ele traça seus planos,
Nós não temos como sondar, nós não temos como questionar, nós não temos como inquirir Deus a respeito dos seus planos. Mas fato é que aquilo que é para a gente saber, Ele revela. E uma coisa que é para a gente saber é que precisamos confiar nele. E, coisa que eu já falei antes, a questão da obediência. Então são duas coisas que aqui fica bem nítido. Não perca a confiança, não faça aquilo que você sabe que não deve fazer quando pressionado. Né? É isso que Saul nos ensina aqui. E por um outro lado, o Jonatas nos ensina meios de agir, mesmo quando os sinais não são claros, mas baseados no conhecimento que você tem de Deus. Né? Gente, a gente vai seguir com a leitura. A minha intenção é fazer Saul. Não sei se eu vou até o final de Saul, mas enfim, quando for o último vídeo eu aviso, a gente encerra essa leitura e eu espero que você esteja aproveitando, que você esteja sendo abençoado por essas reflexões, tá bom? Até o próximo vídeo.